Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso invisível? Um fardo que você segue por todos os lugares, que faz no seu ombro e pesa no seu coração? Olhe para essa imagem. Você se identifica com esse homem? Este é o peso do perdão. E se eu te disser que esse fardo não é um castigo, mas uma escolha, e que a única pessoa que se beneficia de você continuar carregando isso é exatamente aquilo que você feriu? Neste vídeo, vou te mostrar por que o perdão não é um favor que você faz a outra pessoa, mas sim um presente que você dá a si mesmo. E mais, vou revelar a metáfora das batatas, que vai mudar a sua forma de enxergar o perdão e te dar a chave para finalmente se libertar e viver a vida que Deus sonhou para você. Fique comigo, porque a sua paz interior pode estar a apenas alguns minutos de distância. Se o seu desejo é experimentar a vida que Deus idealizou para você, é imprescindível que perdoe aqueles que te feriram. Não há alternativa. Essa é uma obrigação. Quanto mais rapidamente você tomar essa atitude, mais tranquilo será o processo. Estou verdadeiramente convencido de que a mensagem que trago hoje será extremamente vantajosa e proveitosa para você. Esta é, sem dúvida, uma das mensagens mais significativas que tenho a oportunidade de compartilhar, pois nela exploro a profunda essência do perdão e o impacto transformador que ele pode ter em nossas vidas. É verdade que em várias ocasiões nos encontramos diante da tarefa desafiadora de perdoar alguém. Essa dificuldade muitas vezes surge da crença de que a pessoa em questão não merece nosso perdão. É possível que não seja fácil, mas é fundamental cultivar o perdão. Perceba que, ao perdoar alguém que te machucou, você não está apenas fazendo um favor a essa pessoa, mas, na verdade, está proporcionando a si mesmo um alívio e um caminho para a liberdade emocional. Permita-me compartilhar uma narrativa que, na minha visão, poderá iluminar e reforçar o ponto que estamos discutindo. Era uma vez uma professora universitária que, de forma intrigante, solicitou que todos os seus alunos trouxessem uma sacola plástica transparente e uma sacola de batatas para a aula. Uma sacola fresca e impecável ao lado de uma sacola repleta de batatas. Ela menciona que para cada pessoa que você hesitar em perdoar, eu gostaria que você pegasse uma batata. Nela, escreva o nome daquela pessoa que você não deseja perdoar, junto com a data em que você decide não conceder esse perdão. E então, coloque tudo na sacola plástica, por favor. Certas sacolas, como você pode imaginar, tornaram-se extremamente pesadas e nos instruíram a levá-las conosco a todos os lugares durante uma semana inteira. E para posicioná-la ao nosso lado, durante as noites tranquilas, ao lado da cama, ou quem sabe, no assento do carro, enquanto seguimos em direção a novas aventuras. Ao redor da mesa, onde compartilhamos momentos especiais, e também na escola ou no trabalho, criando um companheirismo constante e acolhedor. A fadiga de carregar aquele objeto nos fez perceber, de maneira explícita, a carga espiritual que estávamos sustentando. Ficou evidente que precisávamos manter nossa atenção voltada para ele a todo instante, evitando esquecê-lo e correndo o risco de levá-lo a situações constrangedoras. Bom, é evidente que a situação das batatas se deteriorou bastante, adquirindo um odor extremamente desagradável. E, sim, encontramos uma poderosa metáfora que ilustra o custo que arcamos ao reter em nosso interior a dor e o peso da negatividade que carregamos. Frequentemente, enxergamos o perdão como um presente que oferecemos a alguém, mas, na verdade, essa atitude é, na essência, um presente que fazemos a nós mesmos. Portanto, na próxima vez que você se encontrar na difícil posição
de achar que não consegue perdoar alguém, reflita se a sua bagagem emocional já não está suficientemente pesada. Hoje, fiz uma ligação e perguntei a uma pessoa: você poderia me arranjar uma sacola recheada com 10 quilos de batatas? E certamente a pessoa deve ter se perguntado: o que você pretende fazer com isso no mundo? Entretanto, considero que as imagens desempenham um papel fundamental. Pois bem, aqui estão os 10 quilos de batatas que você pediu. Agora visualize que cada uma dessas batatas simboliza uma pessoa que você hesita em perdoar, e você continua a carregar esse peso emocional em seu interior. Pois é, eu considero que tenho uma força considerável para uma mulher da minha idade. Dedico-me a me exercitar e a cuidar da minha saúde, mas posso afirmar com toda certeza que, se eu tivesse que carregar esse peso durante todo o tempo em que estou compartilhando essa mensagem, hoje meu braço estaria exausto, meu ombro sentiria dor e eu estaria completamente esgotada e cansada. Então, eu gostaria de te questionar: será que você está carregando uma sacola pesadíssima, repleta de fardos, amargura, ressentimentos e a ausência do perdão? Agora, considere a ideia de que você está levando isso com você a todos os lugares que visita. Mas sabe de uma coisa? Assim como estou aqui agora, deixando isso sobre esta mesa, você também pode simplesmente colocar sua sacola por aqui. Não insista em segurar algo que Deus deseja que você solte. Entregue a Ele essa carga e permita que Ele se encarregue da situação. Claro, vou apresentar uma paráfrase do trecho mencionado. O versículo de Mateus 18 e 21 fala sobre a importância do perdão. Pedro, um dos discípulos, se aproxima de Jesus e, em sua curiosidade, pergunta quantas vezes deve perdoar seu irmão que peca contra ele. Ele sugere até mesmo que seria suficiente perdoar até 7 vezes. Jesus, então, responde de forma surpreendente, revelando que o perdão deve ser ilimitado. Como uma chamada, então, Pedro se aproximou de Jesus e questionou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão por cometer o mesmo erro? Até quantas vezes devo conceder o perdão ao meu irmão ou irmã que erraram contra mim? Então, Pedro teve uma ideia brilhante. E se fizéssemos 7 vezes? Achei fascinante essa reflexão. É sabido que o número 7 possui um significado especial e divino, representando a perfeição em muitas tradições. Por isso, é interessante imaginar que Pedro poderia ter se sentido confortável lidando com 7 situações, mas ao mesmo tempo, talvez tenha acreditado que ultrapassar esse limite seria um desafio insuperável. Às vezes, é realmente hilário tentar dar sugestões a Deus, porque Ele já tem um plano perfeitamente traçado sobre como tudo será realizado e restabelecido. Não é mesmo? Oferecer sugestões a Ele sobre como as coisas deveriam ser realizadas não traz nenhum benefício. Mas, como sempre, Jesus tinha uma resposta brilhante e cheia de sabedoria. Ele afirmou que, na verdade, não se trata apenas de 7 vezes, mas sim de 70 vezes 7. Neste momento, a contagem chega a 490, embora esses números sejam simbólicos. A verdadeira essência da mensagem parece ser a importância de continuar a perdoar repetidamente, incansavelmente, sem limites. A questão que se coloca é: se eu persistir dessa maneira, será que eles vão acreditar que têm permissão para seguir agindo assim comigo? Perdoar alguém não significa que você deve evitar confrontá-lo ou deixar de lado a necessidade de dialogar sobre a situação que os incomoda. Ao contrário,
é um convite para que você expresse como se sente em relação às feridas que essa pessoa causou. No entanto, o cerne da questão é que, se um indivíduo persiste em seus erros e continua a te machucar incessantemente, especialmente quando essa presença é inevitável, você tem a opção de se distanciar quando se trata de alguém que não está acrescentando positivamente à sua vida e com quem você não precisa interagir constantemente. A decisão mais sensata pode ser se afastar. Mas, se a convivência é necessária, perdoar essa pessoa é, na verdade, uma forma de se cuidar, um ato de compaixão consigo mesmo para preservar sua paz interior. Não permita que a conduta negativa de alguém interfira na sua felicidade e nos seus planos. A essência do perdão reside na entrega do seu ressentimento a Deus. Ao perdoar alguém, você concede essa carga emocional ao Criador, que, em sua infinita sabedoria, nos garante que é Ele quem fará justiça e nos recompensará conforme merecemos. Permita-me compartilhar uma verdade. Deus é capaz de realizar maravilhas extraordinárias nos relacionamentos, desde que você esteja disposto a abandonar a amargura, o ressentimento e a ausência de perdão. Pois bem, ele narra uma saga que cativa, e é uma narrativa verdadeiramente fascinante. Assim, o reino dos céus pode ser comparado a um rei decidido a reconciliar suas contas com os servos que lhe devem. E ao iniciar essa auditoria, foi apresentado a ele um homem que devia a exorbitante quantia de 10.000 sacos de ouro. Diante de sua incapacidade de quitar tal débito, a situação se tornava ainda mais preocupante. Neste momento, decido encerrar esta parte e aproveitar a oportunidade para compartilhar algo importante com você. Sabe, muitas vezes, simplesmente deixamos as coisas acontecerem, e eu fiz isso por muitos anos, sem nunca refletir sobre tudo. Mas, honestamente, eu vivi uma experiência dolorosa. Meu pai me maltratava e abusava de mim de forma sexual durante a minha infância. Quando cresci, acabei me casando com o primeiro homem que cruzou meu caminho, acreditando que ninguém jamais se interessaria por mim. Ele acabou me traindo e cometendo várias outras traições. E, você sabe, eu me sentia como se carregasse um pesado fardo nas costas. Na faixa dos 20 anos, parecia que eu carregava um grande saco de batatas para todos os lugares que eu ia. Eu me esforçava para exigir aquilo de pessoas que, na verdade, não tinham qualquer obrigação de me quitar. Quando você se encontra em um estado de profunda dor emocional, é como se uma tempestade se abatesse sobre sua alma. É bastante compreensível, e eu tinha a impressão de que, de alguma forma, alguém me devia algo. É como se uma parte de você tivesse sido subtraída, criando um vazio que clama por reparação. Você sente que alguém deve compensar essa perda, trazendo de volta aquilo que foi tomado. Nos primeiros momentos, buscamos encontrar formas de fazer com que aquele que nos feriu reconheça a dor que nos causou. Muitas vezes, isso se traduz em distanciar essa pessoa de nossas vidas, na expectativa de um pedido de desculpas que pode nunca chegar, ou até mesmo em falar mal dela para outros, como uma maneira de expor nossa indignação. Esse desejo de retribuição acaba nos levando a buscar vingança contra aqueles que nos magoaram. Isso não traz resultados, pois, na verdade, nunca parece funcionar como esperado. Acabou apenas por gerar descontentamento. Assim sendo, eu me vi na luta de fazer meu pai assumir suas responsabilidades financeiras, e a situação se complicou ainda mais após o meu casamento com o Caio. Mas, graças a Deus, já se passaram 53 anos desde que unimos nossas vidas, e isso é realmente incrível, não acha? Certamente, se você desejar, também poderá alcançar isso. Eu percebi que estava tentando fazer com que
o Caio arcasse com as consequências de tudo que meu pai e outras pessoas que me maltrataram fizeram comigo. Reconheço que essa postura não era a melhor, e estou aqui para assumir isso. Se você se encontra em uma situação semelhante, é importante ter a coragem de reconhecer quando se está agindo de forma negativa. Minha postura em relação aos homens, de modo geral, era bastante negativa, e eu costumava. Eu estabeleci compromissos internos, prometendo a mim mesma que jamais permitirei que alguém me machuque novamente. É preciso ter cautela ao confiar em mim, pois as experiências me ensinaram a proteger meu coração. E quanto aos homens, é como se houvesse um desejo único e profundo, como se buscassem apenas uma coisa. Você entende? Havia diversas questões que Deus precisava trabalhar em mim, mas eu precisava estar aberta a liberar meu fardo de amargura, ressentimento e falta de perdão, permitindo que Deus realizasse aquilo que somente Ele é capaz de fazer. E assim, é fundamental que você compreenda, é hora de cessar essa prática de exigir das pessoas aquilo que elas simplesmente não têm como oferecer. Observe como meu pai me privou de tantas coisas: minha infância, minha inocência, minha virgindade e várias outras coisas que ele levou de mim. Mesmo que tivesse desejo de reparar esse dano, ele nunca conseguiria me devolver essas experiências perdidas. Ele não teria a capacidade de trazer de volta a minha infância. Mas Deus, sim, pode fazer isso. Deus tem me proporcionado momentos de alegria e, nos anos recentes, tenho encontrado mais diversão do que nos meus primeiros anos de vida. Então, qual é a razão pela qual ele não poderia me compensar? Desejo que você compreenda a mensagem que estou transmitindo. A pessoa que você nutre ressentimentos ou a quem busca cobrar alguma conta, na verdade, não tem como te retribuir. A única coisa que conseguem fazer é expressar um pedido de desculpas, dizendo: sinto muito, mas na verdade, quais são as outras possibilidades que eles têm à sua disposição? O mestre decidiu que era necessário vender ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, para saldar a dívida que pesava sobre eles. Assim, o servo se prostrou de joelhos diante dele, em um gesto de profunda reverência. Por favor, tenha um pouco de paciência comigo. Ele suplicou, e eu prometo que devolvo tudo a você. Preste atenção. O senhor do servo, ao perceber sua aflição, sentiu uma profunda compaixão e decidiu perdoar toda a sua dívida, permitindo que ele seguisse livremente. Perdoar alguém é um ato profundo e transformador, que vai além de simplesmente deixar de lado uma ofensa. É um processo de libertação emocional, onde se busca compreender, aceitar e superar a dor causada, permitindo que o coração se renove e as relações possam se reerguer em bases mais sólidas. É um gesto de generosidade, tanto para com o outro quanto para consigo mesmo, que promove paz interior e cura. É como transmitir à pessoa: siga em frente, você não me deve nada. E você afirma: porém, eles têm uma dívida comigo. Contudo, se você estiver aberto a perdoar a dívida e permitir que eles sigam suas vidas, assim como Deus fez ao cancelar suas obrigações e libertá-lo, então Deus se encarregará deles. Além disso, Ele pode recompensá-lo de forma abundante por tudo o que foi tirado de você ao longo do tempo. Assim, o mestre sentiu compaixão por ele, decidiu perdoar a dívida e agiu com grande bondade. No entanto, ao deixar o lugar, aquele servo encontrou um de seus colegas que lhe devia a quantia de 100 moedas de prata. Certamente, ele tinha uma dívida de 10.000 sacos de ouro. Assim, ele partiu em busca de uma pessoa que lhe devia a quantia de 100 moedas. Ele o prendeu com força e começou a apertar seu pescoço, exigindo com veemência:
pague o que me deve. O servo se ajoelhou novamente diante dele, como já havia feito anteriormente, e suplicou com fervor: tenha paciência comigo. Eu prometo que vou ressarcir tudo o que devo. No entanto, ele não aceitou a proposta. Não é que ele simplesmente não tenha conseguido, mas sim que ele optou por não fazê-lo. Se você está nos assistindo neste momento e se encontra refletindo: eu não consigo perdoar. Isso é extremamente desafiador. Não, Deus jamais nos orienta a realizar algo que seja excessivamente desafiador para nós. E tudo que Ele solicitar que você faça estará sempre acompanhado de sua graça, assim como de força e habilidade para que você possa realizar essa tarefa. De forma alguma é minha intenção ofender ou machucar alguém. Contudo, vale ressaltar que a falta de perdão não decorre de uma incapacidade, mas sim de uma escolha consciente de não perdoar. Assim, ele optou por não conceder o perdão. Em vez disso, decidiu enviar o homem para a prisão, onde permaneceria até que saldasse toda a sua dívida. Ao presenciar o que se desenrolou, os demais servos sentiram uma revolta profunda e prontamente correram para relatar ao seu mestre todos os acontecimentos. É importante lembrar que, assim como eles, nós também temos um mestre. Deus é o nosso Senhor e Guia Supremo, enquanto Jesus, nosso Salvador e Rei, ocupa um lugar central em nossas vidas. Ele é tudo para nós, possuindo uma soberania e um poder infinitos. Um dia, inevitavelmente, nos depararemos com um momento em que prestaremos contas de nossa existência diante dele. Não se trata de incutir medo em relação a Deus, mas sim de cultivar um profundo respeito reverencial que nos ensina a importância de seguir os ensinamentos que ele nos propõe. Esse temor é, na verdade, uma sabedoria que nos orienta a agir de acordo com sua vontade. Assim, eles se dirigiram ao mestre para relatar cada detalhe do que havia ocorrido, e o mestre, ouvindo suas palavras, convocou seu servo. Agora preste atenção a isso. Serva infiel e maligna, ele exclamou. Eu eliminei todas as suas dívidas por causa das suas súplicas ardentes. Você não deveria ter demonstrado compaixão pelo seu colega servo, assim como eu tive com você? A mensagem que se busca transmitir é a essência ou o significado subjacente a um determinado conteúdo, que pode variar conforme o contexto em que está inserido. É a ideia central ou o propósito que busca ser comunicado, muitas vezes revelando nuances ou sentimentos que vão além das palavras. Deus, em sua infinita bondade, nos concede o perdão por muito mais do que aquilo que somos solicitados a ofertar aos nossos inimigos. Essa generosidade divina nos ensina sobre a profundidade do amor e da compaixão que devemos ter em relação ao próximo. Pois se você acumulasse todas as ações de outras pessoas para com você em uma montanha, isso mal arranharia a superfície do que nós já realizamos em desacordo com Deus. No entanto, ele nos concede o perdão. Ele enviou Jesus, seu único filho, com a missão de quitar nossa dívida, permitindo-nos assim a liberdade de nossos pecados. E o mestre declarou: servo infiel e maligno, eu anulei toda a sua dívida, porque você me suplicou com fervor. Você deveria ter demonstrado compaixão pelo seu irmão, assim como eu a tive por você. Tomado pela fúria, o mestre decidiu entregar o rapaz aos carcereiros, determinando que ele fosse torturado até que conseguisse saldar todas as suas dívidas. Nossa, que relato impressionante! Ele está afirmando, ele mencionou: tudo bem, simplesmente carregue seu peso e viva na infelicidade. Conserve apenas o que realmente importa em sua vida. Quando as mágoas e rancores se instalarem e começarem
a apodrecer dentro de você, afetando sua felicidade, saiba que isso pode transformar sua existência em um verdadeiro tormento emocional e mental. Ao cultivarmos o ódio por alguém, deixamos de aproveitar o dom precioso que Deus nos concedeu, a capacidade de perdoar e seguir em frente. Estou convencido de que você está se apropriando de algo que é essencial para você neste momento. Dessa forma, meu Pai se envolverá com cada um de vocês, a não ser que vocês realmente perdoem de coração seus irmãos ou irmãs. E ele não se refere unicamente a irmãos e irmãs de sangue, mas abrange todas as pessoas com quem nos relacionamos ao longo da vida. Saiba que a verdadeira paz com Deus só será alcançada quando você aceitar o dom do seu perdão. Você jamais encontrará a verdadeira paz interior se não buscar o perdão divino e, da mesma forma, se não conseguir oferecer perdão àqueles que, de alguma forma, te machucaram. Para mim, isso representa uma verdade essencial. Embora eu não goste de considerar isso como uma das regras do cristianismo, é, sem dúvida, um dos seus princípios mais fundamentais. Se você deseja viver a vida que Deus sonhou para você, é imprescindível, sem margem para escolha, que você perdoe aqueles que te feriram. E quanto mais veloz você agir, mais simples essa tarefa se tornará. As Escrituras Sagradas nos ensinam a resistir ao diabo desde o princípio. Conforme está escrito em 1 Pedro 5:8, ocupe-se de combater a situação desde o seu começo. Quanto mais você permite que algo permaneça ao seu redor, mais você acaba refletindo sobre isso, discutindo a respeito e martelando na ideia. Esse ciclo apenas fortalece as raízes do problema, tornando cada vez mais desafiador se libertar dele. Agora, se eu perguntasse, quantos de vocês estão ansiosos para ver suas preces atendidas? Tenho plena convicção de que muitos concordariam, dizendo, sim, eu quero, e eu também, mas preste atenção, isso não é uma história mágica, mas sim um ensinamento que encontramos na Bíblia. Na verdade, eu lhes afirmo que se alguém se dirigir a esta montanha e lhe disser, conforme relatado em Marcos 11:22-26, o primeiro passo é cultivar uma fé inabalável em Deus. Na verdade, eu lhes afirmo, se alguém ordenar a esta montanha que se ergue e se lance ao mar, e não hesitar em seu coração, mas tiver a certeza de que aquilo que falou se realizará, assim será feito. Por isso eu te digo, ei, preste atenção nisso. Por isso eu afirmo, tudo o que você solicitar em oração, com fé, acreditando e seguro de que será atendido o que você realmente irá receber. Então, de certa forma, você já o possui. Para mim, isso é extremamente fascinante. Em primeiro lugar, confio profundamente nos meus sentimentos, pois acredito que Deus já me presenteou com aquilo, mesmo antes que eu possa enxergar ou experimentar. De fato, essa é a essência da fé. A fé é a convicção inabalável nas promessas que almejamos, a prova tangível daquilo que escapa à nossa visão. Portanto, eu confio profundamente em meu coração que Deus já me presenteou. E como está escrito, assim então você receberá. Então, primeiramente nós cultivamos a fé e, em seguida, colhemos os frutos daquilo que acreditamos. No entanto, há um pequeno detalhe que Deus nos deixou, que pode ser bastante frustrante em certos momentos. Ele não nos revelou com exatidão quanto tempo esse processo irá levar. Esse intervalo de espera que ocorre entre a solicitação e a realização do desejo é, na verdade, um dos momentos mais significativos de nossa trajetória. Esses tempos de teste em nossas vidas são oportunidades preciosas para reflexão e crescimento. E, então, ele pronuncia essas palavras
que, por favor, peço que você absorva neste dia. Talvez você já tenha ouvido isso inúmeras vezes, mas isso não impede que você sinta raiva das pessoas. Assim, sempre que você se colocar em oração, caso haja algo que lhe incomode em relação a alguém, faça o ato de perdoá-lo. Deixe essa mágoa ir. Permita que essa pessoa siga seu caminho sem amarras. Isso é o que a versão amplificada da Bíblia nos revela. Deixe isso para trás. Libere-se desse peso. Permita-se seguir em frente. Você já se encontrou em uma situação em que precisava dizer a alguém que está sempre trazendo a mesma história repetidamente, dia após dia, sem variações? É impossível simplesmente apagar essa lembrança da sua mente. Recordo-me de uma conversa com Caio que ocorreu há alguns anos. Naquela época, eu costumava me apegar a certas questões. Sabe, era comum eu comentar sobre as atitudes e ações dele. No nosso primeiro ano de casados, ele costumava perguntar com certa surpresa: onde você consegue guardar tantas coisas assim? E ele costumava dizer: você realmente não pode deixar isso para trás? Você realmente consegue ignorar isso tão facilmente? O que isso realmente significa? Perdoar é um processo que leva você a liberar a mente da lembrança, a deixar de lado as conversas que giram em torno daquilo. Eis que trago a vocês uma encantadora narrativa que, na minha opinião, merece toda a atenção. É uma história que me cativou profundamente. Quando os missionários desembarcaram pela primeira vez nas terras da Labrador, depararam-se com uma surpresa na língua esquimó. Não havia uma única palavra que significasse perdão. Assim, surgiu a necessidade de desenvolver uma expressão que indicasse a incapacidade de continuar refletindo sobre o assunto. Isso é realmente excelente. Sabe, Deus não está lá em cima, no céu, apenas refletindo sobre todos os nossos pecados, mas sim contemplando a imensidão de sua graça que nos acompanha durante toda a nossa existência. Ele deixa escapar da memória. A Bíblia nos ensina que, ao conceder o perdão, Deus realmente apaga de sua memória as ofensas que cometemos. Ele não se recorda mais de nossos erros, e nossos pecados são afastados de nós como se fossem levados até o fim do mundo, tão distantes quanto o leste está do oeste. E essa é a vontade de Deus para nós, que atuemos conforme seus desígnios. Ele deseja que soltemos essa questão, que a deixemos para trás, que a esqueçamos de vez, que interrompamos nossos pensamentos a respeito, que cessemos as conversas e os comentários sobre o assunto. Quanto mais cedo tomarmos essa atitude, mais simples se tornará enfrentar os desafios que virão. Deixe para trás, libere-se, permita que seu Pai que está no céu também encontre a capacidade de perdoar suas próprias imperfeições e limitações, permitindo-se esquecê-las e segui-las adiante. Entretanto, isso é a Bíblia, um livro sagrado que vai muito além de um simples conto de fadas. Essa ideia não é de minha autoria. Caso você não exerça o perdão, o seu Pai que está nos céus tampouco perdoará suas falhas e imperfeições. Bom Deus e meu Pai, será que isso é mesmo verdade? Você está dizendo que, mesmo que eu tenha cometido um erro e pedido a Deus por perdão, se eu continuar guardando ressentimento em relação a alguém que me machucou, isso significa que Deus não me perdoará? Certamente, aqui está a informação que consta, e essa afirmação pode ser encontrada em diversas fontes. E a respeito da oração do Senhor, ó Pai, conceda-nos o perdão por nossas transgressões, da mesma forma que oferecemos perdão àqueles que nos feriram. Você deseja que Deus realize essa ação? É fundamental garantir que a cada novo amanhecer
você se despeça de qualquer ressentimento ou mágoa em relação a alguém. Esta pode ser uma das questões mais significativas a serem refletidas logo nas primeiras horas do dia. Agora, Senhor, peço que me revele se estou alimentando ressentimentos ou se há alguém que desperta em mim sentimentos de irritação. Porque eu não pretendo permitir que o diabo utilize isso para destruir a vida incrível que você sonhou para mim. Antes de deixar a raiva tomar conta diante de alguém, que tal fazer uma reflexão e analisar os seus próprios erros? Quantas vezes você se viu em busca do perdão daquelas pessoas que você magoou? Você se sentiu ofendido? Quantas vezes você se encontrou repetindo a mesma ação com outra pessoa incessantemente, dia após dia? Certamente, a essência divina é o exemplo que devemos seguir em nosso cotidiano. O caráter de Deus é verdadeiramente maravilhoso e repleto de beleza. Êxodo 34, 6 revela um momento fascinante, onde o Senhor se apresenta de maneira majestosa e impactante. Neste versículo, encontramos a declaração divina: ó Senhor Deus, que é cheio de misericórdia e graça, que é paciencioso e transborda em amor, bondade e verdade. É um lembrete poderoso da natureza amorosa e compassiva de Deus, que se manifesta em sua paciência e em sua generosidade. Incrível! E se o planeta todo fosse dessa maneira? Atualmente, enfrentamos uma quantidade imensa de desafios no mundo que poderiam ser evitados, não acha? O mundo ao nosso redor parece repleto de violência, agitação e uma onda de ódio, raiva e amargura. E se decidíssemos aderir a essa orientação? Já pensou em deixar para trás esse fardo de batatas podres que você tem levado consigo para todos os lugares? O fardo da amargura, do ressentimento e da dificuldade em perdoar. Claro, o que você gostaria que eu liberasse ou realizasse, estou aqui para ajudar. Deixe isso de lado. Não vou levar nada disso comigo para casa. Não quero mais carregar esse peso. Não vou aceitar essa situação. Deus é um ser repleto de compaixão, irradiando graça em sua essência. Ele é paciente e não se deixa levar pela ira, demonstrando sua misericórdia e um amor imensurável. Sua bondade é infinita, assim como a verdade que ele representa. Fiel em suas promessas, Deus é aquele que perdoa as iniquidades, transgressões e pecados, esquecendo-os com invejável generosidade. É importante refletir que todos esses valores fundamentais estão se dissipando no mundo contemporâneo, em um ritmo preocupante. Cada um de nós possui a responsabilidade de contribuir para essa transformação ao abandonarmos a amargura, o ressentimento e a falta de perdão que nos cercam. Sabia que a Bíblia, especificamente no livro de Mateus, capítulo 24, apresenta uma série de sinais que anunciariam os tempos finais? É fascinante como esses indícios são descritos, revelando uma visão profética sobre o que está por vir. E, você sabe, refletimos sobre os terremotos, a fome e toda essa confusão climática e tudo o que está se desenrolando ao nosso redor. No entanto, existe um aspecto que acredito ser um verdadeiro indicador do fim dos tempos e que talvez mereça nossa atenção mais do que todas essas outras questões. Mateus 24, verso 12, afirma que o amor de muitas pessoas acabará se esmorecendo. Este trecho aborda a igreja mencionando a crescente proliferação da maldade e da iniquidade que se espalham pelo mundo. Agora, observe, o maligno busca erguer uma imponente fortaleza de amor gélido dentro de nossos corações. Entretanto, Pedro afirma que o nosso amor deveria arder intensamente, como um brilhante fogo vermelho
consumido por chamas vibrantes. Este é o tipo de amor que tem o poder de transcender, envolvendo uma multidão de falhas e imperfeições. Você se permite oferecer um ato de misericórdia a alguém hoje? Há alguém que vem à sua mente e que você acredita merecer seu perdão e compaixão neste dia? E se optar por não perdoar for, na verdade, uma rejeição a todas aquelas qualidades divinas que almejamos que Deus manifeste em nossas vidas? Acredito que Deus nos concedeu seu coração? Ou será que isso quer dizer que possuímos um coração repleto de compaixão? A Bíblia nos ensina, em 1 João 3,17, que não devemos endurecer nosso coração diante das necessidades de nossos irmãos e irmãs. Na versão ampliada, essa mensagem é clara. Quando nos deparamos com alguém que precisa de ajuda, é fundamental que nossa compaixão se manifeste. Portanto, mantenha seu coração aberto e receptivo à solidariedade. Muito bem, permita-me concluir isso hoje. Quais são as razões que levam ao perdão? Por qual razão? Existem inúmeras razões para perdoar, e uma delas é a autoterapia que isso proporciona. No entanto, o perdão se torna ainda mais essencial quando consideramos que Deus nos orienta a fazê-lo. Por que, então, podemos chegar ao entendimento de que Deus realmente sabe o que está fazendo e que todas as suas ações visam nosso bem-estar? Não precisamos de uma lista com 10 motivos que justifiquem o perdão a alguém ou que expliquem como isso nos beneficiará. O que realmente importa é que precisamos perdoar, porque é isso que Deus nos ordenou a fazer. Portanto, é exatamente isso que temos em mente realizar